Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra pública do GEUC, Grupo Espírita Unidos em Cristo de Martinho Campos. Hoje estamos aqui mais uma vez com esse grande companheiro de jornada, o Adalto Santos. Uma boa noite, Adalto, seja muito bem-vindo. Boa noite, Camilo. Boa noite a todos. O Adalto está aqui desde o início das nossas transmissões, um grande apoiador, um grande companheiro nessa jornada de estudos, de aprendizado. Hoje o Adalto vem nos trazer uma palestra cujo tema é Moisés, Cristo e o Espiritismo. Antes da gente passar a palavra para o Adalto, vamos aproveitar o momento da leitura inicial para nos concentrar e levar o nosso pensamento a níveis mais tranquilos, mais elevados, mais conectados com o nosso mestre, onde nós estaremos mais receptivos às palavras que ele vai nos trazer. Hoje traremos uma leitura do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 105, chamada Observação Primordial. É uma leitura de Marcos, capítulo 12, versículo 29. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do decálogo de observação original que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Uma leitura muito breve, mas traz uma interessante reflexão de um tema, que o Espiritismo há muito discute, que é a impossibilidade de enganarmos, a impossibilidade de esconder os nossos sentimentos. Mesmo sendo uma atitude boa, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos revelam o que nós verdadeiramente queremos com aquela ação, o que nós verdadeiramente emitimos com aquela atitude. Vou chamar a Jéssica para fazer a nossa prece inicial, e assim eu irei passar a palavra para o Adalto logo em seguida. Boa noite, Adalto. Seja mais uma vez bem-vindo aqui no GEUC. Sempre um prazer te receber aqui. Boa noite a todos aqui presentes. E nesse momento, eu convido, se se sentirem confortáveis, que fechem os seus olhos, para que consigamos concentrar, levando o nosso pensamento a Deus, ao Mestre,
querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, mais uma vez estamos aqui diante da vossa presença para agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui mais um dia, vivenciando nesse plano terreno. Agradecemos a nossa saúde, agradecemos por essa casa que nos acolhe, pelos nossos mentores espirituais, que são nossas companhias diárias, que nos intuem e nos orientam da melhor maneira possível. Agradecemos aos mentores da casa, a toda a proteção para realizar o trabalho e a palestra de hoje. Aos irmãos que aqui se encontram em busca de amparo, acalento, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que possam ser amparados, acolhidos, possam ser confortados de acordo com a necessidade de cada um deles. Que a nossa Mãe Maria nos cubra com o seu manto sagrado, dando o conforto necessário e a força para qualquer momento de provação, de dor e de angústia. Assim, Pai, com certeza que o Senhor sempre está conosco, iniciamos a nossa palestra, iniciamos o nosso atendimento de hoje com a vossa proteção. E que assim seja. Que assim seja. Adalto, fique à vontade. Irei deixá-lo em evidência. Estamos te acompanhando aqui do nosso telão. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez estamos aqui no GEUC para estudarmos um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E hoje o tema é Moisés, Cristo e o Espiritismo. Um tema tirado do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. É importante a gente, ao avaliar esse capítulo, perceber que Kardec traça uma linha evolutiva da revolução divina para a humanidade, estruturada em 3 fases principais. A primeira, a lei de Moisés. A segunda, a moral ensinada por Jesus. E a terceira, a racionalização trazida pelo Espiritismo. Esse capítulo sintetiza essas revelações e traz outras questões. Mas, na nossa conversa de hoje, nós vamos limitar a essas 3 revelações, a esses 3 momentos. E aí nós não podemos deixar de começar por Moisés, que ele foi a fundação da lei e a justiça divina. E aí é importante a gente perceber que a revolução mosaica ela é apresentada em 2 partes distintas. A primeira, considerada uma lei divina, consolidada nos 10 mandamentos. E essa lei, ela é considerada imutável, eterna, e como eu coloquei, de caráter divino. Então, ou seja, tudo que nela se encontra é verdade, até hoje. Ela estabelece os fundamentos da relação do homem com Deus e com o próximo. E ela condena de forma veemente assassinato, adultério, roubo, cobiça, mentiras e outras coisas mais. É muito claro, não, não, não. É importante a gente destacar que esses 10 mandamentos, eles foram ditados para um povo embrutecido, ainda distante de diversos conceitos de Deus. E por isso, elas são mais proibitivas. Tanto é verdade que dos 10 mandamentos, 8 são de proibições. Então, os mandamentos de Moisés nos ensinavam o que não fazer. E mesmo assim, passado hoje cerca de 3.600 anos, desde a mensagem de Moisés, muitos deles continuam esquecidos. Muitos deles continuam deixados de lado por muitos que se dizem cristãos.
A lei civil ou disciplinar de Moisés, ela foi decretada por Moisés para conter um povo turbulento, um povo indisciplinado, um povo violento. Ela era transitória, adaptada aos costumes daquela época. E muitas vezes Moisés atribuía essas leis, né, a Deus para imprimir autoridade. Uma prática comum entre os legisladores de povos primitivos. E, infelizmente, é uma prática vigente até hoje, onde vários falsos líderes políticos, falsos líderes religiosos invocam o nome de Deus em vão para enganar, mentir, ludibriar. Quando alguém chega para mim e fala assim, eu sonhei, eu já fico com o pé atrás. Porque é uma forma usada para ludibriar. Deus falou comigo. Quando alguém diz que Deus falou com ele, eu já sei que é uma tremenda de uma mentira. Né? Mas muitas pessoas ainda se envolvem, se enganam, ou se deixam enganar, ou querem ser enganados por essas mentiras, por essas falsas verdades. E a distinção entre a lei divina e a lei humana é crucial para a gente entender aquela época, mas como entender também a sociedade brasileira de hoje. A lei de Deus, em sua essência, prega: não matarás, não roubarás, e nós não mentirás, né? Não tereis falso testemunho, não mentirás. No entanto, o que a gente vê na nossa sociedade atual, muita violência, muito roubo, muito assassinato, né? Muita mentira, e o que é pior, as pessoas defendendo isso como se fosse divino. Moisés, há 3.600 anos atrás, já estabeleceu que isso não deveria fazer parte dos princípios de qualquer pessoa que quisesse seguir a Deus. Elas representam violações dos princípios divinos, né? Essa alta taxa de criminalidade, a violência, os homicídios, é uma violação flagrante do não matarás. Os escândalos de corrupção que nós encontramos, que permeiam diversas esferas do poder, seja político, seja econômico, né? Que nós temos escândalos de poder econômico absurdos vivendo no Brasil, violam também frontalmente o não roubarás de Moisés. Quando a gente desvia recursos do povo brasileiro, da saúde, da educação, da infraestrutura, para enriquecer meia dúzia de pessoas, nós estamos cometendo, além do roubo, muitos crimes de homicídio. Porque, imagine, numa escola que não tem uma saúde adequada, pessoas morrem sem atendimento médico. Né? E, infelizmente, isso é comum na nossa sociedade. Outra coisa que é importante a gente perceber, que essas leis transitórias humanas, elas se referem a uma justiça terrena. O ordenamento jurídico trazido por Moisés naquela época era necessário para um povo que era, como colocamos aqui, violento, indisciplinado e tudo mais. E a legislação que nós temos hoje no Brasil também é transitória, porque diz respeito ao estágio evolutivo que nós nos encontramos. E essas leis vão se modificar ao longo do tempo. Imagine se as leis não mudassem. Até 100 e poucos anos atrás, no Brasil, nós podíamos ser proprietários de um ser humano. Nós podíamos matar esse ser humano porque ele era propriedade nossa, porque ele não era nem considerado um ser humano na época da escravidão. Olha que maravilha, hoje já é proibido, né? Já não é permitido, é crime você tratar alguém como escravo ou análogo à escravidão. Né? A lentidão da justiça,
a impunidade e as leis que muitas vezes não conseguem coibir efetivamente a criminalidade ou a corrupção, refletem a imperfeição das instituições humanas, que ainda estão em processo de evolução para espelhar a justiça divina, que é perfeita, que é imutável. Nesse capítulo, Kardec traz uma nota sobre reencarnação. E também tem uma explicação da FEB, Federação Espírita Brasileira, sobre o primeiro mandamento. A justiça divina, ao contrário do que possa parecer em leituras superficiais, ela não pune inocentes. Jamais Deus pune, na verdade. Deus ama, como nós vamos ver daqui um pouco, o ensinamento de Jesus. A interpretação espírita de que o próprio espírito reencarna para evoluir e resgatar suas faltas, porque na visão espírita nós reencarnamos para evoluir, não para pagar, não para sofrer, como algumas pessoas dizem. Nós vamos evoluir e no nosso processo evolutivo nós vamos resgatando erros, faltas cometidas. Ela nos traz uma visão mais lógica e consoladora. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso não quer dizer que tudo que acontece tinha que acontecer. Porque muitas vezes acontecem porque nós estamos cometendo crimes neste momento contra as leis divinas e contra as pessoas que sofrem as consequências dos nossos atos. Então, muitas coisas que acontecem não são por acaso, porque há motivações, mas não deveriam acontecer. Até mesmo porque Kardec, com resposta dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, nos traz que ninguém nasce predestinado ao crime. Ou seja, ninguém nasceu predestinado para matar, ninguém nasceu predestinado para roubar. Essas situações são consequências do livre-arbítrio que nós fazemos escolhas equivocadas. Se isso contrasta com a realidade brasileira, a gente vai perceber que não, onde se vê ciclos de violência e pobreza que parecem castigar gerações inteiras de inocentes, e não são pessoas inocentes, mas também podem ser injustiças não divinas cometidas por equívocos nossos próprios. A doutrina espírita explica que isso pode ser verdade. Nós estamos reparando erros. Nós estamos em processo de resgate. Nós não somos vítimas de uma punição divina. Tudo isso pode ser verdade. Entretanto, não nos tira a responsabilidade de nos transformarmos em agentes divinos que contribua, que construa condições para dar um fim a esses resgates, para contribuir com a instalação do reino de Deus na superfície do planeta, aqui e agora. Alguns dias atrás, eu vi uma reportagem chocante. Lá em 2007, eu tinha visto uma reportagem muito parecida, onde 8 pessoas detinham a mesma riqueza de 3,2 bilhões de pessoas, 50% da população. E na semana passada, 15 dias atrás, mais ou menos, saiu uma outra pesquisa onde 12 pessoas detêm a mesma quantidade de riqueza de 4 bilhões de pessoas, 50% da população. Isso, gente, não é obra de Deus. Isso é obra humana, da ganância. Kardec pergunta aos espíritos se a desigualdade desaparecerá um dia, a desigualdade social desaparecerá um dia na face da Terra. E os espíritos respondem, sim, quando nós eliminarmos o orgulho e o egoísmo. É um processo de... a igualdade social, ela é consequência do nosso processo evolutivo. Chegamos a Jesus. Jesus veio fazer uma revolução no planeta. E essa revolução feita por Jesus era uma revolução pacífica, era uma revolução moral,
que tinha como base a lei de amor, a lei de compreensão, a lei de fraternidade, a lei de respeito, a lei de solidariedade, a lei de compreensão. Jesus, ele próprio afirma que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Ou seja, veio desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido espiritual e adaptá-la a um novo patamar de entendimento humano. Então, Jesus, ele traz um degrau além das leis divinas, compatível com o estágio evolutivo do povo. E Jesus teria surgido 1.600 anos depois de Moisés. Jesus, ele simplificou e, ao mesmo tempo, aprofundou os conceitos da lei divina, ao reduzi-la a um único princípio: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, afirmando que aí estavam contidos todas as leis e os profetas. Ou seja, Jesus veio ensinar a essência divina: amar, amor. Lembrei aqui de uma historinha de um rei que queria conhecer todo o conteúdo do evangelho em 1 hora. Ele mandou buscar o sábio mais famoso do reino. Chegou e fez a pergunta para o sábio. O sábio respondeu: impossível. Não satisfeito, ele pegou de novo e procurou outro sábio, e de novo chegou ao sábio e falou: olha, quero conhecer todo o conteúdo do evangelho em 1 hora. Novamente, aí esse novo sábio falou assim: é fácil, é simples, ame. Só isso? Sim. Aí ele perguntou: então por que tudo isso? Como nós não sabemos amar, são técnicas para nos ensinar a amar. Então é importante a gente perceber que é muito simples os ensinamentos trazidos por Jesus, mas de uma complexidade aguda para conseguirmos vivenciá-los. Porque para a gente aprender a amar, e aí eu acho muito interessante a obra de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor, que eu estudei com profundidade algumas vezes, porque é maravilhosa a obra. A gente lê e ela não fala quase nada de amor. Fala: meu Deus, por que o livro chama Amor, Imbatível Amor? Porque ela nos ensina como trabalhar, como eliminar aquilo que está dentro de nós que nos impede de amar. Olha que maravilha. Então, se a gente quer amar, gente, nós temos que nos qualificarmos para isso. E Jesus, além desse conceito revolucionário de amor, ele trouxe outros conceitos que também revolucionaram a época, como perdão incondicional. Perdoai 70 vezes 7. Quem de nós, hoje, 2000 e tantos anos depois da passagem de Jesus pela Terra, já conseguimos colocar em prática esse ensinamento? Mas ele trouxe outros também fundamentais. A caridade como princípio fundamental. Trouxe outro: a igualdade de todos perante Deus. E até hoje nós nos achamos melhores que os outros seres humanos. Nós achamos que merecemos mais do que os outros. Quando acontece algo que nós somos, que não nos faz bem, ou que achamos que fomos prejudicados, nós ainda temos o hábito de condenar, de dizer que Deus não é justo. Bem, mas até hoje, nesse equívoco de nos acharmos melhores, lembrei aqui de uma outra passagem. Uma vez eu tive um casamento que durou 17 anos, muito complicado, com muita desarmonia, muitas dificuldades. E num dos dias que estávamos tendo um desentendimento em casa, né, eu e minha ex-esposa, eu entrei abruptamente na cozinha e encontrei a moça que trabalhava para a gente, sentada num banquinho, no canto da geladeira, escondidinha, orando, pedindo a Deus a harmonia daquele lar.
Quem era superior naquele momento, naquele lar? Nós não estamos aqui para dizer que um é melhor que o outro, mas eu quero dizer é que nós não devemos nos julgar melhores que os outros. Ela era responsável naquele momento por estar construindo um processo de harmonização. E os donos da casa estavam colaborando para piorar isso. Quem é diferente, né? Por que nós nos achamos melhores que os outros? Jesus, ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a vivida no plano espiritual. Meu reino não é deste mundo. Vem ensinar a cada um de nós o caminho que a esse reino conduz, os meios de nos reconciliarmos com Deus e de pressentir esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Ele vem nos ensinar a perceber Deus nas nossas histórias. Jesus, ele foi um modelo vivo dos seus ensinamentos. Ele não diz, vai e faça. Ele fez, ele exemplificou. Por isso, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu senão por mim. Quer dizer o quê? Significa que ele personificou a lei de amor, mostrando na prática como se alcança o reino de Deus, como nós devemos fazer para construir o reino de Deus dentro de nós, para encontrarmos paz, para encontrarmos harmonia. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que eu gosto muito, que os Espíritos nos traz que felizes aqueles que amam, pois não conhecem nem as misérias do corpo, nem as angústias da alma. Amor. Sua afirmação de que o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido indica que a lei de amor deve ser praticada em toda a terra, em toda a sua essência, por todos os povos, na plenitude. E isso vai acontecer, porque a terra está num processo evolutivo como nós, né? E a terra vai evoluindo em função da evolução dos seus habitantes. O Brasil é conhecido como um país religioso, um país cristão, né? Tem até um livro, Jesus, Brasil, Pátria do Mundo, Coração do Evangelho, né? É um país onde nominalmente se fala em Cristo o tempo inteiro, mas nós vivemos um abismo gigantesco entre a moral ensinada pelo Cristo e a realidade social de uma boa parcela da sociedade brasileira. Esquecemos o que Jesus nos ensinou, só fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. O princípio ético e moral do cristianismo, né? Verificamos no país um cristianismo de fachada, muito distante dos ensinamentos trazidos por Jesus. Muitas lideranças e segmentos da sociedade se declaram cristãs. Ah, sou cristão, nós somos cristãos, mas defendem políticas e praticam ações diametralmente opostas aos ensinamentos do Mestre. Por exemplo, roubam, matam, mentem, né? Tem uns que defendem até o extermínio dos inimigos. Nós vivemos um momento tão complicado onde as pessoas tratam aqueles que pensam diferentes não como irmãos, não como adversários, mas como inimigos. E muitos querem exterminar os inimigos. Estamos vivendo aí, daqui um pouco a gente volta nesse aspecto, um momento de tanta irritabilidade, de tanta agressividade, onde as pessoas comemoram guerra, comemoram o assassinato de pessoas. Gente, que mundo nós estamos vivendo? Onde está Cristo dentro de nós? Quando você defende a matança de pessoas, nós estamos esquecendo o ensinamento de Moisés, que Jesus não veio destruir a lei, né? Veio dar cumprimento. O não matarás.
e da orientação de Jesus para perdoarmos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. A apologia à guerra ou a políticas de extermínios, como se as guerras fossem santas, contradiz o príncipe da paz, contradiz Jesus. Nós espíritas, como cristãos, por princípio, somos pacifistas em todos os aspectos. Jamais apoiamos uma guerra, em hipótese nenhuma. Jamais torcemos por um dos lados. Nós vamos nos recolher, mentalizar e orar pela paz. Jamais torcer para que um vença, para que o outro perca, para que um povo seja exterminado por outro. A falta de caridade estrutural na nossa sociedade, aliada a uma enorme desigualdade social no Brasil, são um testemunho da falha em vivenciar o amor ao próximo. Nós não conseguimos amar, nós não conseguimos ver no outro um espírito imortal. Nós não conseguimos ver no outro um ser imperfeito em processo de construção. Nós não conseguimos ver no outro um irmão ensinado por Jesus. A caridade, que o Espiritismo tanto prega fora da caridade, não há salvação, muitas vezes ela é relegada a ações pontuais, sem que haja uma mudança estrutural que vise a justiça social e a fraternidade, princípios cristãos essenciais. Sem promoção social, não há justiça. E o Cristo já nos ensinou, não dê o peixe, ensina-o a pescar. O exemplo do livro Nosso Lar, em seu capítulo 41, recomendo todos lerem, André Luiz demonstra os impactos devastadores de uma guerra no plano espiritual. Serve de um alerta para uma sociedade que ainda glorifica a violência. Ele mostra lá os impactos terríveis em todas as colônias devido ao comportamento mental dos encarnados, tanto dos encarnados como dos recém-desencarnados na guerra, o ódio que eles alimentavam, a revolta e como isso fazia mal para nós encarnados e para as colônias espirituais que auxiliavam na estruturação de apoio aos desencarnados. A paz ensinada por Jesus não é apenas a ausência de conflito, mas a construção ativa de fraternidade. Bem, chegamos ao Espiritismo, que é a chave de interpretação e a conclusão da obra de Jesus. O Espiritismo surge como a terceira revelação, com a missão específica de esclarecer e completar. O Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou Jesus, muito menos ao que ensinou Moisés. Entretanto, o Espiritismo desenvolve, completa, explica, e em termos claros, e para toda a gente, o que foi dito, apenas sob forma alegórica por Jesus. O Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. O Espiritismo tira o sobrenatural, mostrando que os fenômenos espirituais são fenômenos regidos por leis naturais. O que é um milagre? Nada mais é do que a ocorrência de uma lei natural que nós ainda ignoramos. Quando nós avançarmos o entendimento e compreendermos a lei, perceberemos que nada de milagroso, que nada de sobrenatural há ali. Diferente de Moisés e de Jesus, o Espiritismo não é personificado por uma individualidade, mas é a voz coletiva dos Espíritos, as vozes do céu, orientando a humanidade. O Espiritismo aconteceu e acontece em todos os locais, em todos os momentos, e traz ensinamentos que são coincidentes, sempre que nós buscamos avaliá-los de forma séria e sistemática, como fez Kardec.
no contexto da nossa sociedade brasileira, o Espiritismo cumpre um papel educativo único de despertar, de libertar e de iluminar consciências. Para que isso? A doutrina espírita, com a sua lógica e racionalidade, tem ajudado muitos a compreenderem os ensinamentos de Jesus de forma mais profunda, mais clara, libertando-nos de interpretações dogmáticas e equivocadas. Só para vocês terem uma ideia, durante muito tempo, logo quando eu conheci a doutrina espírita, tem um trecho do Evangelho que fala que devemos suportar uns aos outros. Eu achava que era aguentar, que era tolerar, até que um dia caiu a ficha, que o suportar não é aguentar, não é tolerar, é dar suporte, é ser solidário, é estar ao lado, né? Muito diferente do aguentar. A ideia da reencarnação, por exemplo, traz um consolo e explica as aparentes injustiças da vida, incentivando a gente a sermos, a cada um de nós, a sermos resignados e a lutarmos por melhorias continuada todos os minutos. Por que essas melhorias? E essas melhorias são de todos os aspectos, porque o foco principal da doutrina espírita é o autoconhecimento. Questão 919, questão 919A de O Livro dos Espíritos. É a reforma íntima. A reforma íntima é um dos pilares do espiritismo, principalmente no Brasil. A reforma íntima é necessária, mas não é suficiente. Tem-se a necessidade da transformação individual, mas também da transformação coletiva, da transformação social, da ética cristã, de só fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Nós vemos aí no Brasil centenas de centros espíritas trabalhando na evangelização e no amparo aos necessitados, tentando semear a mudança moral para aliviar o indivíduo. Para, a partir do indivíduo, como ensinava Kardec, devemos transformar o homem para transformar a sociedade, construirmos o reino de Deus na superfície da Terra. Entretanto, o Espiritismo ensina também que esse processo de autoconhecimento, de autoaceitação, de transformação interior, como eu disse agora há pouco, apesar de necessário, não é suficiente, pois temos responsabilidades de autoiluminação. Nós também temos responsabilidades e compromisso na transformação da sociedade, como pelo exemplo ensinado por Jesus. Jesus, ele não veio se transformar, né? Porque ele já estava transformado. Ele veio ser o exemplo para transformar o mundo. E nós podemos transformar o mundo não com palavras, não com imposições, não pela força, mas como Jesus nos ensinou, pelo amor. Paulo nos ensina que, ao final de um determinado momento da sua caminhada, já não era mais ele quem vivia, mas o Cristo que nele vivia. Ele já dizia, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Quantos de nós já temos condições de vivenciar isso? O Espiritismo nos ensina que a Terra, para evoluir enquanto planeta, para deixar de ser um mundo de provas e expiações e se tornar um mundo de regeneração, precisa que a maioria dos seus habitantes evolua. Olha a importância da transformação social. Porque a Terra vai se modificar quando a maioria dos seres nela, habitantes, encarnados e desencarnados, se transformarem. E o desafio nosso de cada dia, equilibrar o autoconhecimento com a caridade ativa, com o engajamento
em causas que visem a transformação coletiva. Autoconhecer, autoaceitar, autoiluminar, vivenciar os ensinamentos do Cristo, nos transformarmos em exemplos vivos. E lembrei aqui de uma outra passagenzinha interessante, que fala que nós, no movimento espírita, temos 3 momentos. O primeiro momento, quando nós entramos no movimento espírita. O segundo momento, quando nós deixamos que o espiritismo adentre na nossa intimidade. E o terceiro momento é quando nós conseguimos irradiar os ensinamentos espíritas pelo exemplo. Só um outro exemplo que eu acho que é interessante, para a gente perceber como a gente pode lutar por uma transformação efetiva na sociedade. Né? A gente vê que o movimento espírita equivocadamente fala que a gente não deve nos inserir nas questões sociais, nas questões do dia a dia. Eu acho que nós não devemos ter políticas partidárias. Nós somos seres políticos e tudo que nós fazemos na vida é política. E nós temos que fazer política do Cristo. Bezerra de Menezes era deputado federal e era presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Ele podia, nós não podemos? Porque ele é especial. E por que nós não podemos ser especiais também? Né? O que eu estou dizendo é que nós não podemos trazer para o movimento espírita a polarização partidária, porque o partido não é inteiro. Por que se chama partido? Porque é parte. Porque se fosse o todo, seria inteiro, não seria partido. Né? E é importante a gente, nesse processo de inserir o espiritismo no movimento social, que as pessoas dizem que não pode, mas todas as vezes que você tem aí alguma discussão sobre aborto, vão todos os espíritas com cartazes defender radicalmente contra o aborto. Não estou defendendo o aborto, quero que vocês entendam. Eu estou falando do que é transformar a sociedade. Ao invés de eu ficar lutando de forma cega contra o aborto, contra a criminalização do aborto, impedindo que pessoas que cometeram aborto possam ser amparadas e acolhidas, por que nós não podemos empreender ações com todas as nossas forças para construirmos, para garantirmos a cada dia a redução das situações que levam ao aborto? Vamos estudar por que levam a pessoa a abortar e vamos eliminando essas causas até que chegaremos um dia onde ninguém mais queira ou ninguém mais precise abortar. Que sociedade nós queremos viver? Numa sociedade sem aborto, onde ninguém queira abortar, ou numa sociedade onde o aborto é criminalizado e que as pessoas continuam abortando a rodo? E o que é pior, as que têm condições financeiras fazem aborto seguro em clínicas caras, discretas, ou em países onde o aborto é liberado, ou aquelas que são pobres e que fazem aborto inseguros nos fundos de quintais ou em clínicas de fundos de quintais, colocando as suas vidas em risco. Mais uma vez, gente, eu, pessoalmente, e a visão espírita nos dá isso, jamais vamos defender o aborto. Mas nós temos que, muito mais do que ser contra o aborto, nós temos que ser a favor da vida. Nós temos que construir mecanismos para eliminar o aborto na superfície da Terra, onde ninguém mais queira ou precise praticar. E é esse o objetivo dos ensinamentos de Jesus, o de transformar os seres humanos, o de transformar a sociedade. Da mesma forma que eu coloquei para o aborto, também vale para ações que nós possamos desenvolver para termos uma sociedade pacífica, onde ninguém mais precise matar, onde ninguém mais precise roubar, onde ninguém mais precise cometer crimes. Quando nós focarmos a transformação da sociedade necessária com base nos ensinamentos do Cristo, com base no amor, nós perceberemos a importância e a necessidade de nós nos inserirmos na nossa sociedade em que vivemos. Bem, já caminhando para os nossos momentos finais aqui, vamos fazer algumas considerações sobre os ensinamentos do Cristo, sobre eu não vim destruir a lei. A jornada das revelações divinas, Moisés, Jesus e o Espiritismo traçam um mapa
de evolução. Traça um processo espiritual da humanidade. E Kardec também faz isso no Livro dos Espíritos, quando ele fala da escala espírita. Fomos criados simples e ignorantes, e um dia seremos espíritos puros. Ele também fala, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, ele fala da escala espírita, na segunda parte. Mas ele também fala, no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, o processo evolutivo dos mundos. Ele também fala no terceiro capítulo do Livro dos Espíritos, nas leis morais, na terceira parte, desculpe, nas leis morais, a lei do progresso, como se dá esse processo. É fundamental para nós, espíritas, compreendermos que estamos inseridos em um processo onde nós evoluímos individualmente e a sociedade evolui como planeta, como mundo. E nós temos o papel, como ensina Kardec, sobre os objetivos da reencarnação, da nossa evolução e da nossa contribuição para que a sociedade também evolua, para que o planeta também evolua. E a base desse processo é a lei de amor. Primeiro veio a lei mais rude de Moisés. Depois veio a lei de amor ensinada por Jesus. E vem depois o ensinamento do Espiritismo com a razão, para que nós possamos compreender todo o processo e facilitar a nossa vivência aos ensinamentos do Mestre Jesus. E aí, mais uma vez, voltando para a realidade brasileira, os seus profundos desafios morais e sociais, é um campo fértil para a aplicação desses ensinamentos. Não para recriminarmos, não para criticarmos, não para anatematizarmos ninguém, mas para sermos instrumentos para auxiliar a todos, indistintamente. E quando nós fizermos isso, quando nós conseguirmos vivenciar os ensinamentos de Jesus, quando nós conseguirmos amar, nós estaremos nos qualificando para viver uma nova era. E essa nova era, ela não é uma promessa distante, mas uma possibilidade concreta que depende da luta incessante de cada um de nós por justiça, da superação das brigas egóicas por lutas edificantes. E, sobretudo, para a transformação interior de cada indivíduo, que, ao assimilar o Cristo que vive em mim, nos tornamos um agente ativo na construção de um Brasil mais fraterno, justo e espiritualizado. A obra foi iniciada por Moisés, foi continuada por Jesus e cabe a esta e às futuras gerações de brasileiros, com as ferramentas da razão, da fé, concluir essa transformação. Que a gente possa buscar nos ensinamentos de Jesus, que nós possamos buscar na vivência de cada um deles a nossa transformação individual, mas também a transformação da sociedade onde nós estamos inseridos. Que Jesus, o Mestre, que é o príncipe da harmonia, da paz, possa estar presente em cada minuto das nossas vidas. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu não vou me alongar muito não, mas eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o que você disse aqui. Talvez eu repita um pouco do que o Adalto já disse, né, já citou, e aí eu falo para você ficar à vontade, Adalto, para me corrigir, me complementar. Mas ele citou o exemplo do aborto, citou o exemplo de outras políticas, e aqui eu gostaria de salientar a vivência, que é algo tão importante que às vezes a gente acaba deixando de lado. Adalto citou as manifestações que nós fazemos, porque nós, com base no que nós acreditamos, mas
quando Jesus veio, ele nos convidou a viver, nos convidou a presenciar, a participar, a adotar atitudes. Moisés, antes, como Adalto também citou, ao longo de sua vida também trouxe diversas mudanças, escreveu várias leis que foram necessárias naquele momento, mas Jesus, posteriormente, faz esse convite extraordinário para a gente viver. Então, eu gostaria de frisar isso, que não só vivamos de regras, né? Acho que é algo que ficou ali subtendido nas palavras do Adalto, nas suas reflexões, no que ele trouxe para a gente, mas eu gostaria de salientar. Isso daria uma palestra completamente nova, né? Com uma abordagem completamente nova, mas para que a gente lembre de que regras talvez são importantes para nos guiar, mas acima disso a gente viver realmente o que Cristo nos convidou a viver. Adalto, fique à vontade para me complementar, me corrigir, caso eu tenha manifestado de uma forma não tão coerente, né? Mas vou te agradecer pela presença novamente, pelas palavras, pelos ensinamentos que você nos trouxe, sempre muito reflexivo. Convido a todos a depois reassistirem, a palestra está disponível no Facebook, é sempre importante a gente reprisar para reafirmar alguns detalhes que deixamos para trás e aprender um pouquinho mais. Adalto, gratidão. Vou convidar o Emerson para fazer a nossa prece de encerramento. Boa noite, Adalto. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos os nossos irmãos que nos acompanham, os nossos irmãos aqui presentes, os nossos irmãos desencarnados. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Mestre Jesus, aos amigos benfeitores desta casa, por essa oportunidade, desse trabalho, dessa palestra. Que essas energias aqui emanadas possamos, cada um de nós, levar para os nossos recintos, os nossos lares. Que tenhamos todos uma noite de sono reparador. Que possamos sempre refletir sobre todas essas palavras, esses ensinamentos, carregando para o nosso dia a dia, cada vez mais tentando colocar em prática todos esses ensinamentos. Obrigado, gratidão mais uma vez a todos. Que os benfeitores dessa casa possam continuar se fazendo presente, auxiliando a cada um dos trabalhadores do GEUC. Nosso muito obrigado ao nosso palestrante. Que Deus, nosso Pai, permita que ele possa continuar nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Nosso muito obrigado e finalizamos o nosso estudo, o nosso trabalho da noite de hoje com muita gratidão. Que assim seja. Que assim seja, Adalto. De novo, muito obrigado pelas palavras, pelos ensinamentos, uma gratidão, um abraço. Nos encontramos em uma próxima oportunidade de aprendizado. Uma boa noite a todos.